Está no ar. Programa Papo de Cristão, ao vivo. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desculpe aí um pouquinho do atraso, mas tudo é para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje foi um dia corrido para todo mundo, todos aqui, irmãos, que cooperam, são trabalhadores, né? E o tempo é corrido, não tem jeito, a gente tem que correr para um lado e para o outro para esticar, para poder falar do Evangelho, né? Mas como é que você está? Como é que você está andando, está vivendo bem com Cristo, está vivendo bem? Você, sua família, seus filhos, netos, como é que você está? Eu quero que Deus abençoe você mais e mais e mais ainda, que as obras das suas mãos ela venha prosperar e que Deus venha abençoar abundantemente a sua família. E hoje o Papo de Cristão, como foi anunciado e esperado, muitas pessoas entraram em contato comigo, né, dizendo como que ia ser esse Papo de Cristão, de falar das coisas. Pastor, existem palavras que tem no nosso mundo e que não está na Bíblia, e a gente acha que está, mas são muitas, irmãos, são muitas, tá? E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Está aqui o Maico Costa, que está aqui conosco para auxiliar eu e você, né, para a gente aprender a ser que nem aquele povo de Bereia, né? Ir lá e conferir se realmente se está. Gente, isso não é vergonha, e você também não está menosprezando o pregador, não. Isso é você estar fazendo o seu papel de cristão, de conferir lá se realmente o que é aquilo ali é fato, se realmente aquilo é verídico, se aquilo realmente faz parte das escrituras sagradas, né? Louvado seja Deus. Eu cansei de falar, irmãos, assim no início da minha caminhada, muitos jargões desses eu não sabia, que não existia na Bíblia, não estava na Bíblia. Depois eu descobri que não estava, e hoje o irmão Maico vai aqui nos auxiliar, vai nos dar aquela luz, para que nós possamos ficar espertos, não, atento às Escrituras. Tudo que ouvirmos sobre as Escrituras, nós temos a obrigação de conferirmos, ir lá e olhar se realmente é aquilo que está, né? Eu vou passar aqui o microfone já para o irmão Maico. Louvado seja Deus, para ele dar aí o seu pontapé inicial, falar da sua congregação. Estou sabendo lá que vai ter uma vigília lá, uma mini vigília abençoada lá, né, dia 29, não é isso? Dia 29 vai cair num sábado. Todo o programa nós estamos anunciando aqui a vigília. Louvado seja Deus, e é isso aí, irmão, não perca. Vou passar aqui para o irmão dar a entrada aqui no pontapé do Papo de Cristão extraordinário hoje, tá, irmãos? Hoje foi extraordinário, foi como se fosse um plantão. Louvado seja Deus. Boa noite a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui novamente. Acho que é a terceira vez que eu venho falar da palavra do Senhor. É uma honra para mim, porque tenho me dedicado ao estudo das Escrituras já faz uns 2, 3 anos. E ter a chance de colocar isso para fora, de ensinar, para mim está sendo muito bom. Está sendo muito bom. E o pastor está me dando essa honra de estar aqui, confiando no meu ensino, no que eu falo. E é isso, estou aqui para contribuir. Congrego no Gerezinho, trago um abraço do pastor Max Rennes e dizer que a vigília foi cancelada devido ao coronavírus. Era para o dia 29 e teve que cancelar. Mas os cultos ainda estão acontecendo, quarta-feira, domingo e sexta-feira, culto de doutrina. Então, pastor, quer falar alguma coisa? Já... É isso aí. Então, cancelado a vigília. Foi cancelada a vigília por causa do coronavírus, né? A nossa fé ela tem que ser racional, tá, irmão? Tem que andar de acordo com a nossa racionalidade. Louvado seja Deus, né? Então, já fica os irmãos esperando para a próxima aí, ó, já tá tudo ponteado para sair lá a mini vigília, né? Só dar aquele retorno aí, tudo correr bem, se tudo for correr bem mesmo daqui para frente, para que o povo possa estar junto, adorando a Deus. Mas como o irmão Mike falou, o culto está sendo normal, tá lá, né, irmão? Com todas as suas precauções, não é isso? E vamos, como nós estamos aqui, tá, irmão? Tem álcool, nós estamos aqui cumprindo as regras que é impostas, porque é de fato
você cumprir as regras sanitárias, né? Porque você cumprindo, você ajuda o seu irmão, você está cuidando do seu irmão, tá? Louvado seja Deus. Então vamos embora, vamos começar. Aí, irmão Michael, como é que é? Vai começar por onde? Posso chegar pra frente? Pode falar mais alto. Então, quando o pastor me mandou a mensagem, acho que no mesmo instante eu comecei a pesquisar, que eram os clichês, né? No mundo gospel, no mundo evangélico, que a gente costuma dizer. Tive que anotar, porque são muitos, irmãos. De cara, se você fazer uma pesquisa no Google, são mais de 15. Eu coloquei aqui bem rapidamente as 4 principais que a gente mais ouve, e vou falar de outros 3 mais específicos. Na verdade, vou aprofundar mais desses 3 mais específicos. Mas vou falar os 4 que a gente mais escuta. Se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, é isso que vai aparecer para vocês aí. Vou começar pelo primeiro. Vinde a mim como estáis. Jesus faz o convite aos cansados, mas não com estas palavras. O correto é Mateus. Mas vou falar os 4 que a gente mais escuta. Se você for fazer uma pesquisa... Mais perto disso, que você pode achar, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em outras traduções, eu vos aliviarei. O segundo, isso aqui eu vou passar bem rapidamente, que é a primeira pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão achar isso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa frase também é muito conhecida e eu falo até hoje. Também é um clichê evangélico. Não deixa de ser assim, uma verdade, é uma verdade. Então, o versículo da Bíblia diz assim, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, o Senhor o coloca de pé. Aí o versículo que vocês vão achar aí na internet, mais parecido, é Provérbios 24:16. Que vai estar escrito assim... Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O terceiro, separei só 4, irmãos. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa aqui eu aprendi com a minha avó. Minha avó, Pastora Maria, é uma das frases que ela fala muito, falou muito. Mas eu coloquei aqui bem rapidamente, embora a ideia seja verdadeira, este não é um versículo bíblico. E em muitas situações o sofrimento se torna um instrumento para conduzir o homem ao arrependimento, em algumas situações. Agora o quarto, para fechar aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse também é um versículo que não está na Bíblia. Eu coloquei um versículo parecido, os irmãos vão pesquisar. Aí, a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Aí você vai colocar lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmos por muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Esse aqui foi os principais que eu coloquei. Se você for fazer uma pesquisa no Google rapidamente, vai ser essa listinha aí que vai aparecer de cara. Claro, tem muitos outros. A lista é de mais de 20 clichês. E o versículo que eu decidi aprofundar, a gente ouve muito, só que a gente não se atenta em pesquisar. Vou começar pelo cramunhão, pelo diabo. O versículo conhecido que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É um versículo que não se encontra na Bíblia. Não se encontra na Bíblia. Vou ler aqui rapidamente. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Está escrito assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida
e a tenham e abundância. Louvado seja Deus. Como entender esse versículo aqui? Para entender esse versículo, nós vamos ter que retornar ao capítulo anterior, no capítulo 9. Porque o contexto está todo ali também. Jesus ele faz uma cura no sábado, ele cura um cego de nascença. E assim que esse cego ele é curado, ele é questionado pelos falsos mestres da época. Ele é questionado, inclusive os pais dele são questionados também, e por último Jesus é questionado pelos falsos mestres por ter feito uma cura no sábado. E Jesus ele vai propor essa parábola do bom pastor para eles. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, se você for ler devagar, que ele é o bom pastor, é um comparativo, o bom pastor e os maus pastores. Quem eram os maus pastores? Eram os falsos mestres, os que vieram antes dele ensinando falsas doutrinas e falsos ensinos. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos entenderem. Ó, capítulo 10. Jesus, ó, ele vai dizer assim: na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre outros caminhos, esse é o ladrão e salteador. Ora, não está falando do diabo aqui. Ele está se referindo aos falsos mestres. Ele, na verdade, ele está dirigindo a palavra aos mesmos. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora suas próprias ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque elas conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem a voz dos estranhos, na verdade. Aí no versículo 7, na verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Então aqui é mais um versículo, mais uma frase que falamos no mundo evangélico, que o diabo é o ladrão. Embora ele tenha essas características, ele está por trás ali do negócio. Eu quero dizer que o texto aqui não fala especificamente do diabo, fala dos falsos mestres. Quer falar alguma coisa? E se você não souber pegar essa leitura e interpretar o texto, você vai valorizar os que têm falso caráter, os mau caráter. É porque Jesus estava chamando a atenção dos maus caráteres, não é isso? Ele estava falando para aqueles que usufruíam das ovelhas. Então, se você colocar, claro que, como o irmão Maico falou aqui, tudo que é a fonte do mal lá, né, a gente vem, sabe a origem, mas tem pessoas que gostam da prática, né, porque se beneficiam delas. A gente vê muitos casos, não vou citar aqui, mas perfeito, né, isso foi uma tese lá na igreja lá, sobre o ladrão que veio para roubar e matar, nada é mais do que os falsos mestres, os falsos doutores que ensinam de uma forma deturpada, dizendo o evangelho, né? Louvado seja. E você que está aí ligadinho na Missões Web, compartilha o link, né? Pensou que não ia ter, tem sim, atrasou um pouquinho porque a correria, tem sim, compartilha o link, vai lá, passa lá o link do Facebook da Rádio Missões Web, www.tvradio.ong.br, e manda ver aí, você vai adquirir conhecimento, né? Vai ver que alguns jargões não existem na Bíblia, ou se existe, é como o irmão Maico está aqui esclarecendo, não é da forma que pensamos, né? E muitas das vezes que aprendemos. Como eu falo, eu mesmo já falei isso e depois eu fui corrigido, graças a Deus. Irmão, se você for corrigido, agradece a Deus, porque quando você recebe a correção, é a chance que você tem de andar no caminho certo, você começar a trilhar o caminho certo. Então, quando eu fui corrigido, eu vi a diferença, né? Porque, como ele está falando, a gente está poupando aqueles que têm um mau caráter, tá? Jogando a culpa só no diabo, né? E tem coisas que
o mau caratismo também destrói e passa a ser também ligado à palavra de Deus. Mas, Maico, o irmão Maico, o que você vê desse texto, desse contexto todo, depois que ele veio para frente, falando das ovelhas desses falsos doutores? Especificamente, ele falava com quem ali para eles poderem ser, eram judeus, era uma seita, fariseus, saduceus, ou se referia a um grupo determinado de pessoas? Então, ele era um grupo de líderes da época, muito provavelmente os fariseus, e era comum eles questionar esse tipo de coisa, porque naquela época apareciam muitos falsos mestres, muitos falsos cristos. Então, normalmente quando acontecia esse tipo de coisa, era normal ele chegar e questionar. Eu tava nessa Bíblia de estudo King James, ela vai dizer que não foi só pelo fato da cura que Jesus fez no sábado, mas também pelo fato de ele ter feito lama com as mãos. Eu vou ler aqui, na Bíblia King James de estudo, ele vai dizer assim, no versículo, quando ele faz no capítulo 9, quando ele cura o cego de nascença, você vai ver que ele vai fazer uma lama com a saliva e vai passar nos olhos daquele cego. Essa Bíblia vai dizer que a menção do Shabat aqui retorna à controvérsia anterior sobre o sétimo dia, no capítulo 5. Jesus umedeceu um pouco de terra com a sua saliva e em seguida a amassou para fazer o barro. Amassar farinha e, por analogia, amassar o barro estava entre os 39 tipos de trabalho proibido no Shabat, pela tradição rabínica judaica. Meu Deus, engoliu mesmo, acabou os protocolos. Acabou. Então, tipo assim, isso eu descobri hoje, eu não sabia não. Descobri hoje. Então, serve para o dia de hoje também. Hoje, nós aprendemos com a Bíblia, né? Que quem são os falsos pastores? Quem são os falsos mestres? Quem são os mercenários? Entendeu? Os mercenários são aqueles que estão ali por interesse. Entendeu? Quando a Bíblia, aqui no capítulo 10, vai dizer que quando o mercenário ele vê o lobo, ele dá fora. E as ovelhas ficam dispersas. O lobo destrói as ovelhas. Então, esse é o primeiro princípio. Aconteceu no passado e está se repetindo nos dias de hoje. Quem é o seu pastor? A Bíblia vai dizer que as ovelhas escutam a voz do pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, eu antigamente, quando via aquela multidão sendo arrastada por aqueles falsos mestres, eu ficava com pena. Poxa, estão sendo enganados, mas não. É porque elas não conhecem a voz do verdadeiro pastor. Estão ligados ainda à videira, né? Eles se merecem, na verdade. Estão atrás daquilo ali, não estão atrás do verdadeiro pastor. Entendeu? Outro texto uma frase, na verdade, a gente escuta muito, então eu meio que montei essa daqui, porque eu achei necessário também. A gente ouve muito, principalmente no meio pentecostal. Eu sei disso porque eu sou pentecostal, congrego na igreja pentecostal, e todas as igrejas que eu congreguei até hoje foram pentecostais, e que eu visito são pentecostais também. Os músicos da igreja são os levitas. Isso é uma inverdade. Isso é uma lenda. Por quê? Porque o levita da época, ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser da tribo de Levi para começar. Então é impossível ter levita no dia de hoje. Tem como. E eles também não só faziam música, eles não só tocavam instrumento. Eles trabalhavam, faziam faxina no templo, ficavam de sentinelas, eles desmontavam o tabernáculo, montavam o tabernáculo. Então,
E entre todas essas coisas que eu disse, eles também tocavam. Só que não era uma coisa assim, específica. Não era uma coisa específica. Então, uma vez eu estava no trabalho, um amigo chegou para mim e disse que ele recebeu uma revelação do alto assim, ó, a irmã botou a mão ali e falou assim, eu te chamei para ser levita. Tem que voltar lá, então, como? Foi acho que um dos maiores músicos da Bíblia, que é Davi, que era da tribo de Judá, ele é chamado de levita. Salmos abertos, né? Um levita muito conhecido, muito famoso, era Moisés. E Moisés não ficava só tocando. Moisés era o líder do povo de Israel. Então, é mais uma lenda, e eu acho que é um erro grosseiro das escrituras dizer que um músico evangélico cristão é levita. Para mim é um erro grosseiro à luz das escrituras. É isso aí, gente. Isso aí, olha só a diferença, né, de você ver. Isso aí, a gente aprende no estudo da palavra, mas são coisas que, se você passar a óleo grosseiro na Bíblia, você vai saber, vai logo identificar, né? Falar sobre a tribo de Levi, vai falar do que eles faziam, como eles viviam. Então, hoje não tem como, hoje são músicos, né? Com todo respeito aos músicos, precisamos, claro, dos músicos para louvar, para, né, estar lá junto, para estar junto com a gente, tocar os instrumentos. Eu não sei tocar nada, não sei tocar guitarra, violão, bateria, eu sou totalmente, até para cantar, minha voz, Deus não me premiou, ou não me deu esse dom, né? Mas louvar eu sei, graças a Deus, né? Porque quando a gente louva para Deus, louvo com a minha vida, louvo com a minha família, louvo com o meu trabalho, Senhor, e isso que é importante. Então você, meu irmão, minha irmã, fica ligado, porque a pessoa informada, ela cresce no conhecimento e também na graça, você sabia disso? Porque elas crescem junto, não tem como, né? Vai crescer na graça e no conhecimento, né? E tem muitos detalhes ainda mais, né, irmã? Da tribo de Levi, que hoje as pessoas tomaram a posse do que era da tribo de Levi, hoje não, né? Mas isso é outro assunto para outro dia. Louvado seja Deus, e vai pegar fogo esse debate, que eu não vou conseguir armar esse debate, esse papo de cristão, em nome de Jesus, né? Porque quanto mais a gente esclarecer as coisas, mais a gente vamos ser libertos. Conhecer a verdade nos libertará. Louvado seja Deus. Mas é perfeito, concordo com ele em tudo, de gênero, grau. Os levitas hoje não tem nada a ver com os músicos de hoje, né? Até porque hoje, né, os músicos eles tocam, nem os instrumentos guardam. Não estou falando que são todos não, tá, irmão? Tá? Eu congreguei em muitas igrejas e eu como na época eu era diácono na casa do Senhor, eu tinha que catar os instrumentos, eu tinha que catar os microfones, a minha guitarra, juntar as coisas que eles largavam para trás. Não tinham responsabilidade alguma com os utensílios que eram usados ali para cultuar o Senhor, né? Então fica esse ponto bem esclarecido, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. São 18 horas e 57 minutos. Irmão, se cair o sinal, é porque tá armando uma pé d'água aqui, tá? Se cair o sinal aí é que vai chover. Você que tá aí de Bangu, a Dona Ivone de Bangu, que mandou aquela pergunta falando sobre os cabelos da cabeça, né? Deus, ele falou, mas isso é real? Falou das folhas também, perguntou, né? Que a irmã sempre fala, Deus não deixa cair uma folha essas coisas todas, né? Vamos ver se a gente vai conseguir esclarecer isso para a senhora. Aí como é que está em Bangu? Bota aí no chat, fala comigo pelo zap. Tá chovendo, tá ruim, tá quente. Aqui foi quente demais, Seropédica pegou fogo, Maçarico ficou ligado, louvado seja Deus. Mas vamos voltar pro papo. E aí, irmão Maicon, tem mais ainda aí? Tem um pouquinho. Então, eu estou falando rápido por causa eu cheguei um pouco atrasado hoje. Mas se estiver com a caneta na mão, não precisa nem acompanhar junto não, vai anotando depois de ler, se não tiver tempo. Que horas que acaba, pastor? Acaba 7h40. São uns 18h58. Então vou ler aqui uma aqui. Quem não tem promessa de Deus não morre. Eita. Essa aqui eu fiz questão de colocar aqui também. Eu acredito que é outro erro doutrinário. Eu acredito que, na minha ignorância, que eu não sei de tudo, estou aprendendo ainda, o jovem nunca sabe de tudo, né? É verdade. Poxa, o jovem está aprendendo. Tá para aprender. aprender. Velho, para estar aprendendo todo dia. Ontem aprendi, aqui foi uma aula aqui ontem, eu aprendi muito. Mas na minha ignorância mesmo, eu acho que
esses autores de música, eles teriam que estudar um pouco antes. Pelo menos um pouco. Se estudasse um pouco, pastor, eu acredito que... Não incitava o povo a errar também, né? O tema hoje, ele é mais tipo assim, a gente lê, a gente fala, né, a frase e não tem E comenta em cima daquilo ali. Não tem como aprofundar muito. Entende? Então eu tô falando correndo. Fala um pouco mais alto, para poder sair lá, porque agora essa mudança de câmera era aqui, lá, agora tá cá, agora nós mudamos para poder... Ó, gente, tô precisando de uma cortina, essa bandeira aqui é porque não tem cortina ali, né? Então, pô, o irmão é meu, por causa da cortina não tenho ali, vou ter que comprar uma cortina para botar ali, ou vou fazer um banner do novo link da área. Então, quem tem promessa de Deus não morre, é outro erro que encontramos. Essa frase não se encontra na Escritura. Bom, até onde eu pesquisei, entende? Se você for ler a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 39, você vai ler assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Já quebra por aí. Então, é o inverso. Acho que tem até uma música no meio evangélico que diz. Não, tem um monte. Tem uma só não. Então, a Bíblia também demonstra que Abraão, Isaac e Jacó tinham a promessa de Deus, porém morreram sem alcançá-la. Moisés. Né? Se você for ler em Hebreus capítulo 11, versículo 13, você vai ler assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as. E abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, qual é o importante? O importante não é receber a promessa. O autor dos Hebreus vai ensinar a gente. O autor é crer. A promessa é crer. É permanecer na fé. Então é mais um clichê que a gente fala, mais uma frase que a gente fala no dia a dia, mas não encontramos na Bíblia. Esse aqui é um erro que, para mim, assim, um dos erros mais graves. A pessoa fica naquela esperança E às vezes nem morre vai ver, porque frustrado. Deus não vai prometer uma coisa que ele não... Morre né? frustrado. Não pode. Porque, igual o senhor falou, tem uma frase que diz que se cair uma folha Isso, a Dona Ivone lá de Bongu, agora acabou de falar, tô vendo a Dona se Ivone. cair uma folha da árvore, só cai, como é que é? Permissão de Deus. Permissão de Deus. Então, não deixa de ser uma verdade. É verdade, ele controla todas as coisas. É uma verdade. Deus, ele controla, tudo está sob o domínio de Deus. Porém, isso aí a gente não vai encontrar nas Escrituras. Mas o que é distorcer? Quando a gente fala que, como eu acabei de ler, que quem tem promessa de Deus não morre, aqui a gente acha uma distorção, uma inverdade. Um fato que não existe. Exatamente. Não existe essa frase. E a pessoa pode morrer sim, entendeu? Com a promessa. Melhor morrer com a promessa do que sem ela. Morre com e morre sem. Deixa eu ver se aqui tem mais outro. Eu quando trabalho assim lendo assim, eu fico meio... Pode ficar à vontade, aqui eu já falo sempre aqui que a rádio aqui não é do pastor Renato, a rádio é do povo de Deus, para somar, levar o evangelho na sua plenitude. Maravilha de Deus aqui. Outra aqui que eu coloquei perfeitamente, deixa eu ver aqui, ó. O nome do diabo não é Lúcifer. Normalmente, a frase que a gente escuta é o quê? O que a gente escuta demais? Que Lúcifer se chamava o quê? Que Satanás, na verdade, se chamava Lúcifer, que ele era o príncipe. Que ele era o regente do coral dos anjos. Uns falam que era príncipe, outros falam que... Entendeu? Então é uma inverdade. Não encontramos isso nas Escrituras. E eu vou trazer para vocês aqui alguns versículos que provam o que eu estou dizendo aqui. O diabo nunca é chamado de Lúcifer na Escritura. Lúcifer não é um nome próprio. Quem é chamado de Lúcifer na Bíblia? Um rei ímpio e o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Deixa essas folhas aqui que a folha me embola, vou falar assim. Então, é um erro grosseiro dizer que o nome de Satanás
é Lúcifer. Nós não encontramos isso à luz da Tem Bíblia. base bíblica para isso. Até porque o nome Lúcifer é um nome latino. A Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo. Então o que foi que aconteceu? Eles tiraram esse nome Lúcifer da Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi a tradução da Bíblia para o latim. Foi Jerônimo que traduziu. Então, tem um nome específico que se dá quando uma palavra aparece uma única vez na Bíblia. Eu não me recordo agora esse nome específico. Então o que os teólogos da época acharam melhor, os tradutores acharam melhor? Em vez de traduzir do original do hebraico, vamos traduzir do latim, da Vulgata Latina. Mais fácil. E a gente acaba entrando num erro doutrinário, que a gente acaba confundindo o Satanás, que a gente encontra na Bíblia, e o Lúcifer cultural. O Lúcifer cultural, você vai ver muito conto, tem até uma série na Netflix com o nome Lúcifer. Cromunhão é Lúcifer. E não tem nada a ver. O nome de Satanás nunca foi Lúcifer. O nome de Satanás, segundo as Escrituras, sempre foi Satanás. Existe um texto que se conta no livro de Isaías. Se faz a memória, não está escrito aqui, ó, versículo 14. Capítulo 14, versículo 12. Na tradução ao meio da corrida fiel está escrito assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitava as nações. Essa tradução a gente encontra na Almeida Fiel. Agora, na versão internacional, a gente vai ler assim: como caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. O texto aqui é claro, não estava se referindo a Satanás. É um erro exegético enorme, hermenêutico enorme. E até pela cultura da época, pela história da época, não tinha como botar Satanás ali no meio. Isso é uma interpretação nova, entendeu? Uma interpretação nova. Os pais da igreja simpatizaram um pouco, se não me foge de memória, era Orígenes, e tinha um também que simpatizou um pouco, mas não deu tanta ênfase assim pro nome Lúcifer. Da Reforma Protestante para cá, João Calvino, ele que começa a interpretar diferente, fala, não, tem um erro aqui, que não está falando de Lúcifer. Por que era Lúcifer? Os teólogos, assim, trazendo para o português, era nada menos do que a estrela Vênus. Eles viam como uma estrela. É um planeta. Eles viam, era normal, eles achavam aquela estrela brilhante, estavam num lugar alto, a estrela chamava a atenção. Porque quando está em Isaías 14, a ênfase era o quê? No poder do rei da Babilônia. Ele estava em cima o tempo todo. Se referia ao que eles adoravam, né? Exatamente. Ezequiel vai dizer que ele andava sobre pedras afogueadas, né? Só que era normal. O povo da Babilônia, os povos antigos, quando eles invadiam um lugar, tinham o costume de tacar fogo na cidade. E as pedras queimavam. Então por isso que ele fala assim, pedras afogueadas. No capítulo anterior vai dizer assim, estava no jardim de Deus. Éden, ainda fala Éden. Mas se a gente for aprofundar, a gente vai ver que Éden era uma cidade que negociava com aquele povo. Entendeu? Então é mais um erro doutrinário achar que Lúcifer é o nome de Satanás. Um erro. Assim, já vi pregações. Eu já vi bastante. Eu já vi muitas pregações, inclusive. Então, se você for ler em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aqui está falando de Jesus. Então, quem é o Lúcifer na Bíblia? É Jesus? É Satanás? Se esse termo ele tem que ser usado ainda hoje, teria que ser para Jesus.
claro, não estou falando para o irmão chegar na igreja E falar que e chegar lá, gente, ó, pelo amor de Deus, hein, gente? Vocês vão, uma ideia de jogar vocês fora da igreja. Você sabe. Mais um erro doutrinário aqui. Doutrinário, uma frase clichê, dizer que Satanás que Lúcifer é Satanás, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso aí. Aí quando a gente vai se aprofundando no estudo bíblico, no ensino da palavra de Deus, das Escrituras, a gente vai desvendando esses clichês aí que não existem, né? Não é para desmotivar a fé ou mudar alguma coisa, não. Está ajeitando o que a gente achava que estava certo e não está certo. Daqui a pouco a gente está dando honra para quem não tem, aí fica difícil, né, irmão? E a respeito da promessa também eu já vi tanta gente, sabe que a gente tem que ter cuidado? Com essas profetadas, tá? Eu não quero não, jamais, eu respeito a todos, tá? Mas a gente tem que parar um pouco de ir para a igreja só porque o irmão revela, só porque o irmão mostra, aí o irmão sonha, que o irmão é isso, que a irmã é aquilo, a irmã no corinho, que é isso, eu não tenho nada contra. Mas quando a gente se reunir, a gente se reúne para adorar aquele que é digno de toda a honra e todo louvor. E se você for dele, meu irmão, se você for dela, meu irmão, se você for dele, minha irmã, lá em Efésios, né? Em Efésios, que vai dizer, Efésios 1,13, vai dizer que aquele que ouve o Evangelho, crer no Evangelho, é selado com o Espírito da promessa. É essa promessa que você tem que esperar, que Jesus, né, vai buscar a igreja, que nós vamos estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma promessa que você tem que guardar aí. Antes, você pode até, né, sucumbir antes, mas tu sabe que ela vai, se tu tiver com Cristo, vai acontecer. Eu guardo essa promessa, tá? Assim eu sofro menos, me decepciono menos, né? Sigo em frente com Cristo, não fico culpando a Deus porque não acontece isso, não acontece aquilo, não acontece aquilo outro. Não estou tirando mérito de quem tem dons, tá, irmãos? Tá? Mas se ficar algum tipo de dúvida, fica com a palavra, que a palavra ela é fonte da água viva, ela é viva e eficaz para você. Louvado seja Deus, não é isso? E são 19 horas e 12 minutos. E vou falar rapidinho aqui, irmãos, que eu não posso deixar de falar, do futebol solidário, tá? Lá do tio Claudinho, lá pro pequeno Miguel, tá? A renda vai ser toda levada pro Miguel. Nada com ninguém, tudo vai ser levado para o Miguel. Miguel sofreu um AVC após meningite, ele ficou parcialmente tetraplégico, os medicamentos dele são muito caros do Miguel, e a família não está conseguindo, está se empenhando o máximo para manter esse tratamento para o Miguel, mas é muito difícil, irmãos, é muito dinheiro para manter o Miguel lá, né? Tentar evoluir o Miguel, tem que ter a ajuda da medicina e os remédios que estão aí. E esse futebol, irmãos, vai ser para isso, arrecadar um pouco de financeiro para poder ajudar o pequeno Miguel. E vai vir muitos jogadores lá, ex-jogadores importantes de clube, Palmeiras, Vasco, meu Deus, América, Fluminense, Flamengo, vai ser lá, você vai, poxa, legal, mas não faça porque você vai lá para ver, faça pelo Miguel. Passa pelo Miguel, ajuda lá o Miguel, tá? Hashtag somos todos Miguel, louvado seja Deus. Então vamos voltar aqui pro papo, que o papo hoje tá, né? Estamos espremendo, louvado seja Deus, para poder chegar lá. E já falamos, né, da promessa, biblicamente, já o texto bíblico que foi lá em Hebreus, já quebrou esse papo de que quem não tem promessa, né? E tornou a falar sobre os louvores, tem bastante louvores que falam sobre isso, né, irmãos? E a gente tem que ter cuidado. E agora nós vamos ver se ainda tem. Será que tem mais, irmãos? Louvado seja Deus. Você que está em casa, fique agarrado com a palavra de Deus. Fique a tua Bíblia aí, a caneta. Se não puder ler agora, anota ali tudo dia que foi falado. Ali vai lá, você faz a sua pesquisa também. Você tem direito de pesquisar, né? Quero mandar um abraço aqui que teve ontem aqui o irmão Mil, o pastor Adriano Camilo. Um abraço para a irmã Monique, para a missionária Monique, para o diácono Ronaldo, um abraço para o Charles, para o irmão Charles, né? Vamos elaborar tentar fazer juntar todo mundo. Não vai ser aqui, porque aqui não tem espaço. Vai fazer num lugar maior, levar o PC, botar uma mesa, botar ali, vai ser aquela roupa. Gente, vocês vão ver, tá? Como que vocês vão ser informados, vão ser edificados com a palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? Então, irmão Michael, tem mais ainda? Tem, a gente
Agora É só não pensar. só pensar. Louvado seja Deus. Pode. Então, isso aqui foi que a gente. Que não tem como aprofundar muitos. muito. A gente vai ler muitas frases aqui e vai, tipo, refutar usando versículo bíblico. Isso aí, numa pesquisa, qualquer pesquisa no Google, vai aparecer de cara. Então, a frase que eu tenho em mente é uma frase que eu não é nem falar, mas Tem que falar. tem que falar, não está na Bíblia, e a gente fala constantemente. Deus, ele ama o pecador e detesta o pecado. Epa. Ó, gente, ó. Olha onde o nós entrou. Vou ficar ligado, hein? Então, Deus ama o pecador e detesta o pecado. É mais uma frase que não encontramos na Bíblia, embora alguns acreditam que seja uma verdade. Se estamos falando de Jesus Cristo amou. A doutrina reformada, normalmente a doutrina calvinista, a doutrina que eu acredito, pensa diferente. Além de ser uma frase que não está na Bíblia, é uma frase que não faz muito sentido no meio reformado. Por quê? Porque na cabeça do reformado, calvinista, não tem muito sentido Deus amar alguém e jogar aquela pessoa no inferno e aquela pessoa queimar ali eternamente. Não faz sentido. Se você ama, você não faz. Eu não consigo achar na Bíblia, em nenhum lugar, Deus dizendo que ama o pecador. Pecador, eu te amo. Nós vamos para João 3,16 para dizer assim: Deus amou o mundo. Então como é que eu interpreto? Porque a Bíblia vai dizer que ele amou aqueles que se arrependeram, aquele que crê em Jesus Cristo. Por quê? Se a gente for para a Epístola de João, o mesmo autor do Evangelho, que diz que Deus amou o mundo, ele vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. E agora o que ele vai dizer? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é uma doutrina assim, eu não costumo falar muito, porque eu sou do meio pentecostal. Dá controvérsia. Então é uma doutrina que eu guardo mais para mim. Não, a gente tem discussão, tem debate, mas eu gosto muito desse assunto. Quando se trata de... Aqui a gente entra no mundo da predestinação. João, ele falou que, né, como é que João disse, eu não estou lembrado, que ele falou que para ser filho de Deus, para ser filho, para ser chamado de filho, né, para ter ganhado o direito de ser chamado. Então, eu penso assim, irmãos, pastor Renato, penso assim, que eu sou daquele da criatura e do filho, né, se tornar o filho. Então, João é um evangelho muito maravilhoso, porque ele vai deixar isso bem claro, né? Ele, para ser chamado de filho, tem isso aqui, E até porque o amor sem justiça não existe, né? E como Deus vai aplicar a justiça dele se você ama o pecador? Se a justiça vai ser colocada em cima do pecador. Então é uma coisa muito controversa, nós vamos bater muito, a gente vai se aprofundando cada vez mais no papo de cristão, e a gente vai chegando cada vez mais, irmãos, é só vocês procurarem, tá? Tudo que nós estamos falando está na Bíblia, tá? Cada um, como o irmão falou, tem a sua opinião, aqui é um papo, eu tenho a minha, como eu falei, louvado seja Deus, e por isso nós vivemos em união, porque nós respeitamos a opinião uns dos outros, né? Aqui, como o irmão falou, hoje eu já aprendi bastante. Poxa, você não sabe como aprendeu. Rapaz, para mim foi o melhor negócio fazer esse papo de cristão aqui em casa, que eu só vou aqui, vou pagar eu vou só seminário, vou pagar seminário nada, vou pagar nada, eu vou... Então, como eu estou aprendendo, e você que está aí aprende também, fica ali ligadinho, né? Você vai ver lá que João, não está lembrado agora onde fala em João sobre ser chamado de filho, para se tornar filho por adoção, né? Através de Cristo Jesus. É claro isso, não tem, é incontestável, está escrito, não tem como você mudar isso, é claro, é bíblico isso, não tem como. Eu sou daquele que pensa na justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela vai acontecer, não tem jeito, não tem pra gente correr. Então, ele vai falar que nós vamos prestar conta segundo as nossas obras, não é isso? Então, como que vai salvar aquele que está no pecado? Como aquele que está ali? Eu salvo aquele que eu amo, eu não vou deixar matar se eu amo ele, né? Então tem essa
Eu não vou deixar acontecer isso. Mas Deus é amor, mas é justiça. Né? E é pra gente temer a justiça de Deus. Porque, gente, já que entrou nesse assunto, olha só, o mundo é virando de ponta cabeça. Né? Tá virando uma loucura, o mundo tá virando um absurdo. O mundo. E tem gente ainda preocupada com pequenas coisas, como Jesus falou, filtra um mosquito e deixa passar um camelo. E está no tempo da gente se plumar na palavra de Deus e andar segundo as escrituras de Deus, andar como santos. A Bíblia vai falar que Deus é santo e sem santidade ninguém verá a Deus. Não é do jeito que nós pensamos, né, irmão? Que a gente vai chegar de qualquer, não, Deus em cima da hora vai me perdoar, vai me fazer que não foi. Eu uso muito o ladrão da cruz e tal, né? Essas coisas todas. Então não é bem assim, porque há uma justiça a ser cumprida. E tem, a Bíblia vai falar, né, do homossexual, do alcoólatra, ele vai falar do preguiçoso, vai falar, e está lá, irmãos, acho que é em Coríntios, né? Vai falar lá em 2 Coríntios, ele vai falar disso. Poxa, não dá para apagar isso da Bíblia, dá para apagar isso? Então a gente tem que estar no tempo, as coisas estão aí. Poxa, já viu o crente não acreditar na volta de Jesus? É o que está acontecendo, irmão, porque parece que eles não estão acreditando que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Porque não se preocupa em cuidar da santidade, não se preocupa de cuidar, zelar, né, como pessoas, né, santos separados, escolhidos. Mas você, aquela velha desculpa aí, eu sou santo de separado, eu sou ouvi desde a escola bíblica, não quer que seja, seja santo como eu sou santo. Lá no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, ele é santo, está falando, ele é santo. Você está orando para um Deus santo. Você está orando, não está orando para o teu coleguinha, para coisa. Mas não é assim, meu filho, não é assim. A gente tem que apresentar, falar com Deus, mas você está lidando com um Deus santo. Você sabe o que é isso? Poxa, e hoje, meu irmão Mike, eu vejo essa falta de busca da santidade mesmo. Não é buscar, irmão, não estou falando de buscar você fazer isso, fazer aquilo, não. É você botar a sua vida diante de conforme a palavra de Deus manda. Ser casado, esposa de uma mulher só, criar os seus filhos, educar segundo a palavra de Deus, ser uma pessoa honesta, trabalhar, crer, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, praticar a sua fé. Esses são os preceitos de uma pessoa santa, né? Tem uma vida santa, tem uma vida de santidade. E eu vejo pouco as pessoas buscarem, deixam isso para segundo tempo, vão atrás de preço. Gente, sabe outro termo que eu vou fazer, não quero entrar agora, mas vai buscar a campanha. Eu não sou contra, tá, irmão? Mas vai buscar a campanha B, na campanha C, mas a vida não está vivendo como santo. E quer receber de Deus, não sei como. Salvação é uma coisa, irmão, milagre é outro, tá? É diferente. Você pode até receber o seu milagre, mas a salvação só tem um jeito. É segundo a palavra de Deus. Você tem que andar segundo a palavra de Deus. Não é isso aí, meu irmão? Verdade. Hoje a gente tem essa facilidade de ter uma Bíblia, poder ler uma Bíblia. No Brasil ainda pode. Entendeu? Estudos, diversos livros na internet. Você compra qualquer livro, se tiver dinheiro, claro. Depois que inventaram o cartão, tudo ficou mais fácil hoje em dia. Então, não sei se eu falei muito rápido aqui. Não, é porque a gente vai falando e vai aqui é um papo, irmão. Aqui a gente começa. Ontem nós começamos, quando vimos, já estava. Quem viu o vídeo, quem acompanhou o programa ontem, viu? Nós começamos ali na família, quando viu, já estava na doutrina, da mulher de Deus, do homem de Deus. E foi bacana demais. Tudo à luz da Bíblia, Timóteo. Nossa, ninguém gosta de pregar em Timóteo, ninguém gosta. Parece que esses livros são esquecidos, né? Louvado seja Deus. Mas nós entramos falando para ter uma boa família. Mas aqui é assim, o irmão Mike, a gente começa num papo, quando vê, vai para outro papo, porque falar de Deus é muito bom, irmão. Falar de Jesus é bom demais. Então, é muito bom. Mas, se a gente for pesquisar aqui também, eu vou puxar aqui na mente mais um nome. Você viu uma frase também que a gente escuta muito? O milagre só acontece se você tiver fé. Isso é uma frase que também não está na Bíblia. Então é muito fácil ser um pregador hoje em dia. Você fala que você tem determinado dom e você promete uma promessa irresponsável. Irresponsável mesmo. Eu já vi muitas.
esse tipo de promessa não é a promessa que a gente encontra no Novo Testamento, para a igreja ainda. Então, eles culpam o cristão, ou aquela pessoa ali que não tem aquela luz das Escrituras, quando alguma coisa não acontece na vida deles. O pastor tem um poder, a pessoa não conseguiu adquirir determinada coisa, entendeu? E o pastor, normalmente o profeta, entre aspas, ele culpa aquela pessoa. Ele culpa a falta de fé daquela pessoa. Então é muito fácil ser profeta hoje. Muito fácil. É aquele velho de coisa, ó. Ah, irmão, levanta da cadeira e anda. Não levantou, ficou a falta de fé, irmão. Poxa, irmão. Isso é até uma covardia. Eu já vivenciei isso, tá, irmãos? Eu vi dentro de uma congregação isso, tá? Ó, levanta, nós buscamos a senhora na casa, cadeirante, trabalho, né, fomos, buscamos para assistir o culto, veio um abençoado pregar e falou, levanta e anda, e a dona não levantou, os obreiros puxando ela para ela ficar de pé, e ela não, ela tem comeu já a rótula ali do joelho, não tem só um milagre mesmo, e aí ela não andou, e no final disse que era a falta de fé daquilo ali. A dona, levei ela para casa, olha só a irresponsabilidade disso, levei ela para casa, ela disse, nunca mais eu piso dentro de uma igreja, porque ela ficou constrangida. Se ela não levantasse, tudo bem, mas ele falou ao microfone que a fé da irmã era pouca. Poxa, isso não existe. Vão ter responsabilidade nos púlpitos, vão ter responsabilidade para pegar a palavra de Deus. São vidas que estão aí, você pode magoar. E hoje, né, você vê que até hoje essa irmã ela não vai mais às congregações. É difícil ela ir. Mesmo você não via no carro, vendo coisa para buscar, ela não vai mais. Então, a gente faz aquela luta para poder... Aí vai o próprio de dentro, luta para fora. Poxa, não existe. Eu acho assim, irmão, Deus ele não trabalha com circunstância, ele trabalha com propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. Eu penso assim, eu penso porque eu procurei, eu fui seguindo nessa linha do propósito de Deus. E todos nós, eu penso que nós temos que ter um propósito, mesmo que a gente não alcance, ter uma meta, um planejamento da sua vida, para que você venha fazer por etapa em etapa. Isso também você vai movimentar a sua fé, né? Você vai fazendo ela, porque vai crescendo, você vai... E eu vejo que Deus ele sempre teve um propósito. A vinda de Jesus, tudo aquilo que aconteceu teve um propósito, né? Os milagres que Jesus fez, né? Teve um propósito. Por que queria curar 10 leprosos e só os outros iam embora? Tinha que ter um propósito naquela hora, né? Porque os outros não voltaram para agradecer, ou seja, não foi para glorificar ele, para deixar mais de Deus. Eu penso assim, se Deus ele faz tudo com propósito, né? Para você receber o propósito, você tem que também se colocar no propósito de Deus, né? Ser igreja, né? Ter responsabilidade da palavra de Deus, né? Chegar de qualquer maneira e explanar ali no púlpito para para arrancar aplausos, né? Eu prefiro escutar uma pregação que a igreja fique pianinha, quietinha, porque eu sei que está ouvindo. Porque tem lugar, gente, eu não estou discriminando, tá, gente? Cada um adora do jeito que for, mas tem lugar que a gente não consegue nem ouvir o pregador. A gente vê lá atrás, não ouve o pregador, porque é muito... E a Bíblia vai falar que quando nós estarmos juntos tem que ser poucas as palavras, né? Silenciar quando a palavra for explanada, porque ela é o máximo de Deus, é a palavra. Não tem então, para que eu vou glorificar ali naquele momento, me exaltar? Não precisa exaltar a palavra, mas se eu não consigo nem ouvir, eu estou nem ouvindo a palavra, não sei nem o que o pregador está falando. Então eu aconselho, um conselho de irmão, tá? Pastor, tem um tempinho caminhando por aí, chega na hora da palavra, preste bem atenção. Se segure, irmão. Depois você glorifica no final, vai lá, faz lá, glorifica, fique à vontade, né? Porque de repente você pode estar tirando a atenção daquela pessoa que precisa aí naquele momento de ouvir aquela palavra. Se tu está cheio, amém. Cheio, amém. Deixa encher o vaso do lado, deixa transbordar no vaso do lado, deixa a palavra entrar.
Eu penso assim, irmãos, né? Sempre quando eu pregava, nos cultos, eu pedia que, né, o irmão, ouve. Aí as pessoas não eram muito fã quando eu pregava, não. Não era não, porque ficava aquele grilinho na igreja. É porque Deus me deu, pô. Deus me... Quando tem que dar a palavra de ânimo para a igreja, dá a palavra de ânimo, mas geralmente a gente, quando chega a Deus dar essa palavra para a gente falar, é porque a igreja está precisando de ouvir essa palavra, então já é com a gente. Eu creio que o irmão Michael, ele é guiado pelo Espírito. Aí eu convido ele para pregar na minha igreja, ele fala lá, eu vou ficar aborrecido porque ele falou que tem que ter concerto no altar, que tem que ter isso, a palavra vai dizer isso, ele não vai falar, a palavra vai falar, ele não vai falar dele, vai falar da palavra. Eu vou ficar chateado com ele, não vai vir pregar mais aqui não. Querido, quem recebe concerto cresce, agradece a Deus, como, poxa, você recebe uma palavra de concerto. Poxa, teve um tempo que eu estava andando, perdendo as minhas características, e alguém veio ali, ó, falei, vou receber. Eu vou ter que receber para eu voltar para o trilho. Quando a gente não recebe o concerto, né, irmão? Como é que a gente vai voltar para o trilho? Aí recebi e hoje continua andando. Porque naquele tempo era que nem olhou, porque eu não recebia a palavra. Né? Tá me criticando, que é isso, que é aquilo lá. Meti o pé da igreja e saí. Daqui a pouco estava no mundo bebendo, né, fazendo tudo de ruim. Não tem como, mas quando tu recebe o concerto é uma conversão real. Quando você aplica a palavra, como Paulo falou, primeiro em mim, né? Primeiro eu apliquei em mim. Poxa, aquilo é muito, né? Ele falou, como apliquei em mim, então eu comecei a aplicar em mim, eu ficando quietinho, mas você não vai, não, me chama para pregar, não estou só, não. Eu fui me edificando, estudando mais, procurando andar com pessoas que conhecem a palavra de Deus bem, para eu poder não cometer os erros no passado, não é por aí? Exatamente. Eu concordo com o pastor falou que tudo tá no controle de Deus, nada sai do controle de Deus. Então, se acontece alguma coisa hoje no mundo, é porque Deus quis dessa forma. Isso tem que bater com o plano de Deus. Deus tem uma história escrita. Eu costumo dizer que Deus tem uma história escrita. Que não vai ser mudado por nada que nós fizermos. É isso, a única mensagem que Deus prometeu abençoar, bom, no meu entendimento, a única mensagem que Deus prometeu abençoar é a mensagem do Evangelho. Exatamente. Na minha Bíblia, quando eu medito, porque você pode ler a Bíblia inteira, você não vai decorar. Não tem como. A Bíblia era para ser meditada. Então quando eu medito na Bíblia, eu só consigo ver a salvação, ela vem mediante a pregação do Evangelho. Você ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo ele trabalha por meio da mensagem do Evangelho, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como o pastor falou, que saía, voltava, por quê? Estava faltando alguma coisa. A mensagem do Evangelho, ela não é simplesmente uma mensagem qualquer. A mensagem do Evangelho ela tem que ser uma proclamação. É uma proclamação do Evangelho. Paulo vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. Verdade. Em Romanos capítulo 1. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a mensagem que ele pregava era Cristo e este ressuscitado. Crucificado, na verdade. Então a mensagem ela tem que ter Jesus como centro. O culto ele tem que ter Jesus como centro. A Bíblia tem que ter Jesus como centro. Se nós lermos a Bíblia tendo Jesus como centro, esses clichês que nós acabamos de dizer, falar hoje, eles praticamente não vão existir mais, vão acabar. Porque isso foi uma ideia que a pessoa ela simplesmente criou na própria cabeça. Criou na cabeça. Então se a gente colocar Jesus Cristo como centro, a frase pode ser clichê, mas ela vai ter Jesus no meio. O louvor pode ser, como é que a gente falou aqui? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. O louvor vai mudar. Tendo Jesus como centro, o louvor vai mudar. A ênfase não vai ser mais você. A ênfase vai ser o que Jesus fez por você na cruz do Calvário.
O Evangelho é simples, eu já disse aqui na rádio, toda vez que eu tenho oportunidade na igreja, se eu não dizer nem que seja um pedacinho do Evangelho, eu já deito já quase que atribulado. Eu tenho que falar do meu, eu tenho que falar de Jesus de alguma forma. De alguma forma eu falar de Jesus. E Jesus, o Evangelho é simples. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Jesus, o Salvador, andou entre a gente. Sentiu fome, sede, foi tentado, passou o sofrimento, sofreu no Getsemane. É outra coisa também que dá para a gente conversar, porque alguns dizem que Jesus teve medo da cruz. Eu discordo, Jesus não teve medo da cruz, não é isso que o texto diz. O texto diz para ele afastar dele aquele cálice. O que continha no cálice que fez Jesus tremer? A ira. A ira do Pai, a ira de Deus. Então dizer também que Jesus tinha medo da cruz, tinha medo da chibatada, da coroa de espinho, no meu entendimento, pelo que eu estudo na minha Bíblia, eu não encontro como verdade, porque Jesus, ele é o general da minha fé, ele é o capitão, ele que me incentiva a crer, entendeu? E se você for pesquisar na história da igreja no primeiro século, nós vamos ver que a morte de Jesus foi fichinha, comparando com alguns cristãos. O próprio Isaías ele foi cerrado ao meio. Se for para pesquisar a história da igreja, poxa, eles eram queimados vivos. No jardim? Jardim de Burro era. A história vai dizer que faltava madeira para queimar os cristãos. E eles iam cantando louvores. Por quê? Porque esse é o poder do Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de quê? Para a gente fazer coisa sobrenatural também. Mas não é isso que Paulo está dizendo. É poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que poder é esse? Jesus, ele, certa feita, quando ele voltou, quando ele ressuscitou, ele deu uma ordem aos discípulos para não sair de Jerusalém, porque faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Mas ele diz, vocês vão receber poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Ser minhas testemunhas. O mesmo poder que João Batista tinha. O poder. Exatamente. Depois que eles recebem esse poder, que eles conseguem pregar o Evangelho e até o final, não ficar desviando, igual eu também fiz na minha caminhada, no início da minha caminhada, porque eu não conhecia o Evangelho verdadeiramente. O Evangelho verdadeiro é esse: Jesus morreu por você. E a gente não liga. Não esquenta a cabeça para isso. Né? A gente não liga. Em nenhum momento ele fugiu da cruz, pelo contrário, ele sempre esteve, portanto, em direção à cruz. Muitos queriam tirar ele da direção da cruz, né? Muitos queriam tirar ele da direção da cruz. Até próprio Pedro foi lá, quando foram buscar Jesus, ele pegou e não, ele falou, não, eu vou. O projeto de Deus foi a cruz. E ele ainda falou mais, ele falou, quem tem a sua, que pegue e siga. Tem gente que acha que o Evangelho é facinho. Eu não vejo viver o Evangelho, para mim não é fácil, para mim não é. Eu tenho que negar todo dia a minha carne, todo dia, porque para mim, meu maior inimigo sou eu mesmo. As minhas vontades, o que eu quero, o meu querer. Meu Deus, Jesus. Às vezes a gente recebe aqui propostas disso, de trabalho, daquilo outro. Eu, não quero. Sabe por quê? Não quero, porque eu conheço. Então você foge. A Bíblia fala, você fala o quê? Fugir da aparência do mal, né? Jesus falou, você viver essa vida aqui com a paz que excede todo entendimento, com a minha família, né? Para mim é o suficiente, né? Junto com Cristo, como ele falou, viver, sair. Só tem um meio de você ficar firme com Cristo, é viver a palavra dele na sua plenitude. E aquele que bebe dessa água vai ter sede? Vai querer ficar com ele. E a minha vida é essa, falar do Evangelho, convidar os irmãos para falar do Evangelho, estar com os irmãos louvando, adorando a Deus. Se puder ajudar os irmãos, eu ajudo. Os irmãos ajudam, um ajudando o outro, para que se cumpra a lei de Cristo, né? Um levando a carga do outro. E assim vai. E lá, acho que 1 Coríntios 5 vai dizer que não existe outro fundamento a não ser Cristo. Ele. Não tem outro fundamento. É Cristo e acabou. Quem for te apresentar outro caminho, sai fora.
Não, não é Cristo, não é Paulo, é Pedro. Não, é Cristo. Cristocêntrico o Evangelho. O centro é Cristo. O centro não sou eu, nem o irmão, é Cristo. Né? Então vamos botar Cristo no centro. E o programa de hoje foi para tirar algumas dúvidas dos irmãos, como foi da irmã lá de Bangu. Está sempre participando. A irmã mandou um abraço para o irmão, né? Gosta de assistir. Quando eu falei que era o irmão que ia vir, ela falou: aquele, poxa, ele não vem mais. Eu falei: é porque todo mundo trabalha, irmão. É uma correria, irmão. Hoje não foi correria, eu saí da loja lá, trabalho lá, já era 6 e pouca. Aí vim pra cá, falei: rapaz, vou ficar atrasado. Ainda bem que atrasou também um pouco. Aí fomos todo mundo atrasado, então fez tudo certinho. Dá a volta, pode estar quebrado. Foi lá e deu certo. Então, é difícil, é porque aqui, assim, aqui vocês podem estar olhando aí, vocês veem pelo Facebook, é um estúdio, não é minha antessala ali, pequenininho, tudo é bem pequenininho, mas o Evangelho Deus tem levado através dessa rádio. Eu tenho ouvintes nos Estados Unidos, tenho ouvintes no Canadá, nos Estados Unidos tem na Flórida, no Boston, que ouvem a rádio, né, manda recado pra gente. Deus abençoe vocês, muito obrigado aí. Tem ouvintes aí em Bangu, tem ouvintes em Realengo, tem ouvintes em Ricardo de Albuquerque, né? Aquele abraço para a minha família aí que está ouvindo aí, Ricardo de Albuquerque aí, louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Creia no Senhor Jesus, tá? Creia no Senhor Jesus. Tá? Então, isso é muito bom, mas sabe por quê? Eu estou alcançando a família que eu vejo muito longe. Poxa, eu vi, primo, eu vi. Vê e crê, só vê, ouve, crê. E será selado como o Espírito Santo da promessa. E nós vamos ficando aqui, eu vou deixar passar para o irmão Mike dar as suas considerações finais, dar aquele abraço, né? E mais uma vez eu já agradecendo a sua audiência, a sua participação, que Deus abençoe vocês, irmão Mike. Eu queria agradecer também, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Pode me chamar novamente, que vou estar à disposição. Tá bom. Eu queria mandar um abraço a todos, um abraço à minha esposa, que provavelmente está me assistindo. Aleluia. A varoa de Deus. Doutora. Está ali coladinho comigo. E um abraço para o pastor Renato, para a família dele. O pastor Renato, que não sabe, ele é meu tio. Verdade, ó, uma benção dessa. É orgulho, né, irmão? É orgulho. Estou aqui para aprender também, não estou só aqui para achar que eu sei alguma coisa, que eu também estou aprendendo. O tema hoje foi legal, gostei. Foi muito rápido, a gente leu muito rápido, porque é um tema que assim, você lê e já tem que acabar naquela coisa que a gente tem que aprofundar, igual a gente foi aqui da igreja, do outro tema específico. É muito profundo falar da igreja. Então, um abraço para todos. Essas palavras finais que a gente disse, a gente falou sobre o Evangelho. Não só escutem, irmão, assim, não deixa passar de hoje, não. Coloca no coração. Não deixa a pandemia parar vocês, o coronavírus parar vocês. Entendeu? As igrejas estão vazias, as igrejas sérias, os pastores sérios, Estão vazias. Estão vazias. Estão vazias, irmão. Não fique em casa. Não fique em casa. Esquece isso. A igreja, ela nunca ligou o que o governo disse. A igreja nunca ligou o que o político diz. Nunca ligou. A igreja, ela sempre bateu de frente, sempre bateu o pé, confiando em Deus, na promessa de Deus. Seja em caverna, seja em cemitério, a igreja sempre se reuniu. Queridos, um abraço a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo continue com os irmãos. Valeu, forte abração. Louvado seja Deus, né? E só para lembrar, antes de eu encerrar aqui, amanhã tem Papo de Bairro, segunda-feira tem Papo de Cristão, vai dar continuação do assunto família, porque foi muito assunto, irmão. Falar da família é uma coisa, né? E vai ser a parte 2. Segunda-feira, o pastor Adriano Camilo, da comunidade da Jesus do Pão da Vida, o irmão Almir, se abençoado, que está toda segunda-feira aqui dando aquele apoio pra gente. Deus abençoe, irmão Almir. Sei que você está aí nos ouvindo. Louvado seja Deus. E quinta-feira, agora também tem Papo de Cristão. Vou ver aqui na agenda aqui dos amigos aqui, né, dos pastores e os teólogos. Porque, meu irmão, isso é um seminário no ar. Isso aqui não é fácil não, tá, irmão? A pessoa ter coragem para jogar a religiosidade por terra é difícil, tá, irmão? Abrir e falar o Evangelho. A religião é uma coisa, o Evangelho é outra. Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe vocês. E lembrando que
culto, quarta-feira, lá no Jesus do Pão da Vida, lá na rua 20, perto da linha do trem, né, toda quarta, domingo. Pastor Joás aqui na rua Josias Correia, sexta e domingo. Pastor Hamilton, quarta, sexta e domingo aqui na Avenida Jota. Louvado seja Deus. E ali em cima eu esqueci, irmão meu, esqueci o nome da igreja. Tá no papel, irmão, já estou cheio de cabelo branco, a minha memória está indo embora. Tem que deixar tudo anotadinho, porque senão eu esqueço, tá? Louvado seja Deus. O irmão já chamou os irmãos para participar do culto lá na igreja dele. E que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, né? E que a paz que exceda todo impedimento esteja com vocês hoje, não só hoje, melhor dizendo, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Até amanhã.